Olá, muito bem-vindo você que comumente já nos acompanha aí através da TV Caravelas, da Astro TV na NET e também da NET TV, para Ipatinga e Vale do Aço. Nós também estamos chegando através da web na tvdocafé.com.br, Facebook e a TV Carangola, na cidade de Carangola, no canal 42. Eu sou Wesley Nacari, esse é o programa Comunidade na TV para o Vale do Aço. Na TV Carangola, Comunidade Notícia. Vamos comigo? Eu estou aqui ao lado de um grande amigo, doutor Luciano Portilho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Wesley. É uma satisfação, uma alegria imensa, enorme de revê-lo aqui no programa. E as pessoas queridas hoje que também trabalham e estão nos ajudando a produzir essa conversa, esse diálogo nosso aqui. Um abraço fraternal ao Celso Fidelis, e a você, o meu obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos, Luciano, né? Já faz algum tempo que a gente não tem a oportunidade de bater um papo, né? Poderíamos ter encontrado em BH, né? Ou em qualquer outra cidade aí onde a gente às Pois vezes não? poderia ter estado. Mas que bom estar aqui e estar em Carangola nesse momento, estar aqui na TV e batendo um papo aí com esses espectadores também que nos acompanham, né? De 85, 86 para cá, muita história, por que não assim dizer, Pois Luciano? é. Né? Muita caminhada, né? Como diz o Caetano Veloso na música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que ele fez para o Roberto Carlos, Aham. tanta história para contar. Tanta história para contar. É de fato uma caminhada de mocidade, de Sim, pastoral, de juventude, né? Depois a União Estudantil, você reerguendo, né, a União Estudantil sim, em Carangola, também no diretório acadêmico, assim, tivemos várias tivemos. participações. Enfim, nos distanciamos um pouco e você seguiu a sua carreira em Belo Horizonte, Brasília, e aí a gente vai tomando aí, satisfeito com essa trajetória sua, meu amigo. Mas vamos falando um pouquinho aqui, como foi aquele momento lá da União Estudantil? Fala um pouquinho aí, vamos voltar aqui um pouco no tempo, daquele momento, você com aquela percepção, né, que você sempre teve, mas sobretudo aquele momento de reedificar, de levantar a União Estudantil de Carangola. Olha, Wesley, que lembrança que boa que você me traz. É, eu brevemente vou contar uma rápida história da União Estudantil Carangolense, a UEC. Ela foi fundada em 1958, no dia 11 de agosto de 1958, e funcionou, né, com vigor, com atividade, até 1964, quando, com um regime de exceção, né, a instalação da ditadura militar, o início ali, ou digamos, o período de cisão democrática que houve no Brasil, as entidades estudantis foram sufocadas, fechadas, porque o grande vigor da juventude, né, da tentativa de construção daquilo que hoje, no olhar distante, mais maduro, não sabemos se era o mais adequado, mas que aquela geração acreditava. Aqui em Carangola foi dessa forma. Então, em 64, encerra as atividades. Veja bem, em 1958, a fundação, a UEC hoje, em 2018, estará completando, né? São 60 anos. 60 anos. 60 anos. E nós, um grupo de pessoas, de amigos, amigas, estudantes de escola pública, eu estudante do Colégio Estadual João Belo de Oliveira, fazia o curso de contabilidade à noite e o curso científico na parte da manhã. Reuni pessoas, conversei com algumas figuras carangolenses, pessoas amigas, queridas, que participaram dessa primeira fase, né, da União Estudantil Carangolense, e com o incentivo delas e com o nosso vigor de juventude, numa noite de lua cheia, no dia 26 de junho de 1987, nós fizemos uma assembleia na Sociedade São Vicente de Paula, no Uhum. salão,
da Sociedade São Vicente de Paula, vejo aqui pela foto, e secretariada por uma amiga muito querida, muito generosa, hoje a dentista competente, odontóloga competente, doutora Flávia Ladeira, à época foi a secretária Uhum. dessa Assembleia Geral que foi convocada para a finalidade de reconstruir a União Estudantil Carangolense. Assim foi feito, daquela data, do 26 de junho de 1987, onde retomamos as atividades. No dia 11 de agosto de 87, nós fizemos um ato público na Praça da Matriz, no Coreto, onde nós lançamos a carta da UEC, com as nossas propostas, as intenções, por que viemos, por que reconstruímos a entidade. E funcionou muito bem. Foi um período exitoso, aquele período pós-redemocratização de 85, né? Uhum. A música Coração de Estudante, muito viva, essa beleza do Milton Nascimento e Uhum. do Wagner Tiso, tocando fundo no coração da gente, outras tantas coisas boas e bacanas que motivava a leitura, a poesia da época, muito claro, muito marcante, professor Murilo Morando, professora Laurice Belletti Rodrigues, incentivadores, professora Wanda Zamit Leite, professor Paulo Roberto, professor de Física do Colégio Estadual João Belo de Oliveira, professores do Polivalente, do Colégio Santa Luzia, que tinha um vigor muito grande à época e funcionava, da Escola Regina Passes, não tem dúvida. Então, tudo isso, essa mistura de estudantes, de professores, professoras, carangolenses, entusiasmados com essa perspectiva da juventude, fez com que no dia 11 de agosto a gente lançasse essa carta e comemorasse esse ato de refundação da União Estudantil Carangolense. O resto da história é um pouco mais longa, por outras razões, você faz parte dela, né? Essa gestão de reconstrução durou até 1988, quando Francisco Cabral, Wesley Nacari, Alessandro Padula, Rossano Cabral Lima, Liana Portilho Matos, Uhum. algumas outras pessoas ajudaram nesse processo de continuidade. Venceram a eleição, uma eleição muito disputada. Disputada. A vitória foi por 3 votos. A chapa Ecoar Nosso Grito saiu vencedora dessa gestão que você fez parte. Se você me permite, eu quero voltar atrás e fazer só uma homenagem a Perfeitamente. algumas pessoas. Eu falei da Flávia Ladeira, Uhum. quero fazer um registro aqui do amigo Belarmino Arão, que também participou, o professor Tá Belarmino vindo Arão, hoje. hoje professor de Geografia, que participou desse processo de recursão em 1987, o Marcelo Rezende Petersen, Edgar Portilho de Castro, Sim. Antônio Carlos Portilho de Castro, eh, Juliano Machado de Oliveira. Bom, são essas pessoas aí, né, que se somaram, se ajuntar. Judite Serre, estou aqui na rua dela, não posso deixar de lembrar essa presença marcante da Judite nesse instante da reconstrução da União Estudantil Carangolense. Luciano, é, já se vão aí 30, 30 e poucos anos, né? Desse momento, um momento que realmente respirava-se um ar de um momento especial, constituinte, né? E o Brasil vivia realmente um momento muito interessante na sua expectativa de novos ares no âmbito da política. E foi muito importante isso, não só pelo a história da União Estudantil, mas sobretudo protagonizada sob um pilar assim de um balizamento bastante moderado, equilibrado, de um grupo que tinha bases bem fundamentadas, e esse período foi, sobretudo, muito bem trabalhado por você. O que veio depois foi consequência desse trabalho, né? Sobretudo, assim, esse eco, de fato, como o ecoar Barulho, nosso né? grito, era um grito bem equilibrado, não tinha um extravasamento, não Sim. tinha um
controle. Nada de extremos e radicalismos. Enfim, Foi um momento ímpar, sobretudo, como nós colocamos aqui, por esse equilíbrio, sim. conquistas, avanços, mas, sobretudo, dentro de uma linha de equilíbrio. Alcançamos, né? Você está aí hoje atuando no magistério, mestre Em direito, em em direito, filosofia do direito, em filosofia do vai direito, ser mais claro. atuando na PUC. Na UFMG, fui professor na Universidade Federal de Minas Gerais, por concurso público, enfim, todas. Na PUC de Betim, o primeiro curso da Faculdade de Direito de Caratinga, também fui professor em Governador Valadares, do Direito, na Unileste, tomava o trem lá de Belo Horizonte, isso em períodos não sequenciais, né? Fui professor da Faculdade de Direito do Colégio Arnaldo, fui professor, Onde inclusive estudou a ex-presidente sim, Dilma. Dilma Rousseff, Não, ela estudou no Isabela Hendricks. que é perto ali, O né? Isabela hoje tem uma faculdade de Direito também. O Colégio Arnaldo, na verdade, formou Carlos Drummond de Andrade. Ah, O Drummond estudou no Arnaldo. saiu de Itabira e foi para lá. Não, ele foi primeiro para o grupo que chama, um grupo que tem na Avenida Getúlio Vargas, o, um grupo escolar, salvo o nome aqui, Barão do Rio Branco, ou, enfim, posso o Drummond estudou lá, e de Sim. lá ele foi fazer a época, o ginasial, né? Uhum. No Colégio Arnaldo, onde ele tem muitos poemas dele que ele conta isso. A presidente Dilma, ela estudou primeiro no Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte, que fica no bairro de Lourdes, e depois iniciou seus cursos no Instituto Isabela Rendricks, Instituto Metodista Isabela Rendricks, Belo Horizontino, essa é a história. Então, lugares de Belo Horizonte, nós temos lá o Drummond no Arnaldo, né? Dilma no Colégio Estadual, no Isabela Rendricks, e pessoas pelo Colégio Estadual passou na capital de Belo Horizonte, sem dúvida nenhuma, é, os melhores quadros, a elite, no melhor sentido que possa se chamar isso, hoje há tanto tão preconceito em se falar essa palavra elite, a elite intelectual da cidade e que contribuiu muito para o país e para o mundo, né? Você veja bem, no Colégio Estadual Central, uma escola pública de qualidade, firme, forte, com professores fascinantes, né? Como José Rafael Pinto, José Pinto Coelho, doutor José Pinto Coelho, e à época, pessoas das mais variadas faces, né? Médicos, biólogos, químicos, enfim, preparando ali para os seus filhos, para os seus netos, as coisas. A escola pública foi uma referência. Foi o Estadual Central de Belo Horizonte e, me permita, o estadual, o Colégio Estadual de Carangola, no período que nós estudamos, também foi uma referência. Você falou desse momento ímpar, né? O momento ímpar, eu vou fazer uma brincadeira, 85, a redemocratização, né? Uhum. Com a tentativa, a colégio eleitoral e a posse do Tancredo Neves, que não ocorreu pelas circunstâncias que a história demonstra e conhece. O ano ímpar de 85 foi um ano maravilhoso do ponto de vista político, do ponto de vista, né, de esperança para o povo brasileiro, sobretudo para a juventude brasileira. Uhum. Primeiro Rock in Rio acontecendo em 85, né, toda aquela pulsação, né, aquele sentimento de viver, de reconstruir um país novo. O ano par, em seguida, na expectativa convocada logo em seguida, em 85, após a posse, em abril de 85, da Assembleia Nacional Constituinte, que era a grande luta de gerações, né, que resistiram à ditadura, aos tempos de chumbo, enfim. E da nossa geração, que não participou dessa resistência, digamos, da luta armada, né, do movimento estudantil, as nossas circunstâncias, do nosso tempo de vida, foi um tempo de resistência pacífica, de leitura, Uhum. de estudo, de entusiasmo, de fazeduras de outras formas
métodos de atuar. Eu me Uhum. lembro de 1984, da Direta Já, Sim. né, na torcida, eu já participava, gostava de política, participava e torcia, e me emocionei diante da televisão, com amigos, conversando aqui na rua Santa Luzia, em Carangola, em outros, nos diversos lugares de Carangola, sobre ali aquele momento da votação da emenda Dante de Oliveira. Veio o ano de 85, que nós falamos em seguida. Esse coração de estudante começou um pouco antes, 83, 84, né? O ano de 83 também foi um ano muito especial aqui na cidade, né? 82, 83, né? Gestões dos últimos prefeitos nomeados da cidade, onde tinha uma expectativa da eleição também, primeira eleição municipal na cidade em 1985. E, enfim, eu e as minhas circunstâncias, é uma frase que eu gosto muito do Ortega y Gasset, um filósofo espanhol que trabalha muito bem essa questão de pensamento, o homem, a massa, as circunstâncias, né? Tem um livro marcante que chama Meditações do Quixote, e ele tem isso: eu sou eu e as minhas circunstâncias, se não as salvo, não me salvo eu. E veja bem, olha, aí veio, falei do ano ímpar, 86, Assembleia Nacional Constituinte. Nós, na Pastoral de Uhum. Juventude da Igreja Católica, à época aqui dirigida pelo nosso amigo Padre Levi, Monsenhor Levi, depois, entre outras tantas figuras e pessoas que nos ajudaram a formar nesse nosso campo da tradição Uhum. religiosa, da nossa escolha, nossa espiritualidade, e que também nos ajudava nesse processo de construção social e política coletiva na cidade, e outras figuras de outras religiões, o pastor Éden, eu não posso deixar de fazer essa referência carinhosa a ele, que nos ajudou muito à época também, Igreja Batista. Igreja Batista, É, pastor Éden, que estudou no Colégio Carangolense, foi é. colega dos meus pais, e 86, Assembleia Nacional Constituinte, você coloca muito bem. E daí vem esse sentimento, talvez o meu despertar para o direito, que eu comecei a falar de aulas, universidade, pela Sim. sua pergunta. Eu me lembro que a primeira vez que entrei na Faculdade de Direito da UFMG foi no ano de 1986, antes da eleição da Assembleia Nacional Constituinte. Eu acompanhei dois amigos queridos, Roberto Alves Vieira e Célio Gilmar. Na verdade, foi o Gilmar, né? Meu amigo nosso ali da Borboleta. Nós três tomamos um ônibus aqui, fomos a Belo Horizonte participar de um fórum preparativo para a Assembleia Nacional Constituinte. E participamos, tomamos um ônibus durante a manhã, tarde, participamos durante todo o dia. Nesse intervalo, nós fomos almoçar no bandejão da Faculdade de Direito da UFMG. Veja bem, eu tinha 16 anos de idade Uhum. nessa época, Estava ainda cursando aqui, cursando colégio né? estadual, científico e contabilidade à noite. E entrei na faculdade, encantado, eu já conhecia um pouco da história, adquirindo livros ali na livraria do seu Hélio, na igreja hoje, né, Matriz, Santa Luzia do Carangola. Um dos livros que eu, à época, que me marcou muito, além do Brasil Nunca Mais, né, que foi recebido pela mão dele, foi Tancredo, A Trajetória de um Liberal. Tancredo Neves, A Trajetória de um Liberal, da Lucília de Almeida Neves Delgado, que constrói numa narrativa de entrevista, de bate-papo, talvez muito parecido com o que acontece hoje, essa coisa da conversa, da Uhum. oralidade, né? E o Tancredo fala ali do tempo dele de estudante na faculdade de Direito da UFMG. Eu já havia ali, eu tinha pendores para jornalismo, medicina, para outras coisas, mas eu já tinha me decidido que eu queria fazer direito. E daquele dia em diante que eu fui à faculdade, depois de participar da reunião da Assembleia Nacional Constituinte, depois, não, no intervalo, na hora do almoço, entrei na faculdade, almoçamos, eu subi ao pátio, um Caracol, Universidade Aberta, um Uhum. centro de excelência, melhor considerado hoje a melhor faculdade de direito do país, mas desde a época, a tradição, a escola
de direito mais antiga de Minas, fundada em Ouro Preto em 1892, transferiu-se para Belo Horizonte, hoje instalada lá na Praça Afonso Arinos. Entrei ali, vi aquele pátio e falei, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Não, fazendo brincadeira, Parafraseando agora aí. fazendo César Menotti e Fabiano. É aqui que eu quero ficar, pois não há melhor lugar do que esse aqui, né? A Vetusta, a faculdade. E disse, olha, vou passar no vestibular aqui, vou fazer muito esforço. E vi já de antemão lá, o Centro Acadêmico Afonso Pena, que é o centro acadêmico mais antigo, Uhum. a entidade estudantil mais tradicional de Minas. E daí, essa vocação do direito, do magistério do direito, da ciência política, da teoria geral do Estado, do direito constitucional, da teoria da Constituição, da filosofia do direito, que é a minha formação e que tangencia tudo isso, ela não tem dúvida de que ela é marcada por essa escolha que eu fiz, por esse encontro com a Faculdade de Direito, que eu nomeei aqui em 1986 e que prosseguiu em diante. Eu formalmente entrei na faculdade em 1990, né, concluí aqui meus estudos em Carangola, servi ao Exército, ao tiro de guerra Que 04002. completa 100 anos agora, viu, Pois né? é, Lançando selo aí. eu gostaria de ver esse selo. É, Tô com muita vontade de ir lá. então. Nós somos contemporâneos disso, né? Isso. Você é de uma turma anterior à minha. Você é Uhum. da primeira turma do ano de 1987. Positivo. Eu sou da segunda turma, do Uhum. segundo semestre, da turma de 88. Você ainda serviu com o sargento Schettini. Isso. E eu, na mudança, eu e minha turma fabulosa, temos nos reencontrado aí de algumas maneiras, estão presentes. É, com o Sargento Noé, Jorge Viana e o Sargento Walter, que chegaram a Carangola. Eu servi o tiro de guerra, foi um período fabuloso, fascinante, completa 100 anos de fato, esse ano. Fui considerado o melhor atirador, recebi uma medalha Uhum. no concurso de tiro, uma medalha do General de Juiz de Fora, tenho esse diploma generoso. Fui presidente da comissão de formatura, do Grêmio, né, do Uhum. tiro de guerra. E foi um tempo de muito aprendizado, onde, além de reincorporar, né, esses valores do civismo, esses valores do olhar para o Brasil, essa Uhum. coisa da pátria, esse nome tão mal utilizado por algumas pessoas hoje, essa ideia de patriotismo, de que, de fato, e a minha geração, a sua geração, a nossa geração, é uma geração que veio de coração aberto, de coração de estudante, Uhum. né? Queremos sim construir mátria, mas essa coisa não é essa coisa radicalizada. A pátria é o lugar da gente, né? Onde a gente realiza as coisas, aonde a gente constrói projetos para o futuro, imagina o futuro da pátria, sente o vigor de pertencer a um espaço especial. Isso o Exército Brasileiro, os tiros de guerra, sobretudo, ajudaram muito a construir gerações Brasil afora. Tem uma história muito interessante, muito bonita. Mas, feito isso, retorno para o tiro de guerra, volto ao colégio estadual, concluo e entro na faculdade de Direito, Você já foi direto para o Belo FMG. Horizonte, para o UFMG. Então você só estudou aqui em escola pública e ingressou. Eu tive um período que eu estudei na Escola Regina Passes, da Uhum. quinta à oitava série, né, que E fez depois o parte. estadual O estadual, e depois. direto, me preparei para o vestibular no estadual, com esses professores. Alguns eu já citei aqui, o diretor à época, o professor Sebastião de Oliveira, Uhum. aqui eu rendo minha homenagem, um democrata radical, abriu os portões da escola, ali também no estadual militei no movimento estudantil, fui representante de turma, tudo decidido colegiadamente, né, antes da presidência da UERJ. Luciano, essa sua caminhada é importante a gente colocar, e sobretudo assim num momento de muita efusão, de muito contraste entre ideias, uma efervescência, né, de pensamentos, mas sobretudo assim num âmbito muito radicalizado. Sim, Nós defendíamos, você defendia os seus pontos de vista, o seu ponto de vista, trabalhava isso com a Mocidade Católica, com a União Estudantil,
Mas não existia em nenhum momento esses extremos. Você passa pelo serviço militar, você galga a Universidade Federal de Minas Gerais, chega até ela e agora mestre, professor, atuando em várias instituições. Que momento é esse, Luciano, que nós vivemos, onde de fato parece que a razão não existe e os pensamentos são os mais extremados, mas, sobretudo, assim, chega a um ponto que nós começamos a pensar que está faltando a razão nessa caminhada, nessa trajetória. Que momento é esse? Você que está lá na sala de aula, como é que você está vendo esse Eu veja bem, mas eu estou na sala no de meio aula e acadêmico, né? estou nas No coisas direito, também. né? É no direito, eu não concluí. Aquele período então anterior formou tanto o homem político, homo político do Luciano, que é a tese da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da UFMG, defendida em 2004, foi dia 26 de junho, completou 14 anos anteontem, dia muito bacana, que eu lembrei disso. O homo político do cidadão ao homem dos direitos. E aquele período atrás, eu quero só marcar, concluir, me formou como homem político, homo políticos, como homem do direito, né? E a sua pergunta vem a calha nessa situação que a gente vive hoje. Você começa dizendo da razão. O Pascal tem uma frase muito bonita, né? O Pascal que trabalhou essa questão da intuição, do coração, né? Da sensibilidade, no olhar dessas coisas, dizendo que a razão tem razões que o próprio coração desconhece. Veja bem, se há uma dualidade na história, né, entre razão e emoção, razão e coração, visto que a razão é algo construído lá atrás. Antes, dizem que pelos gregos do século V, mas vem de antes, né? É uma razão já mais elaborada dos pré-socráticos, figuras fascinantes. Essa razão ocidental que marca essa sua indagação, essa sua dúvida de dizer o que que nós estamos vivendo? Um período irracional, sem razão? Olha, eu percebo, intuo, acho que a gente vive um momento de razões não alinhadas. Não alinhadas. A razão existe, existem cânones racionais que foram construídos desde então, como eu já mencionei aqui. Eu gosto muito do Heráclito, Uhum. que é um pré-socrático, que fala tudo flui, tudo passa, tudo muda. É eterno processo de modificação. A gente não entra num rio do mesmo jeito, porque o rio é diferente e a pessoa é diferente. Então, esse processo de mudança. Constrói-se a razão ocidental, nos cânones, né, dos pré-socráticos, dos gregos, Platão, Aristóteles, Platão falando por Sócrates, essa razão, né, ocidental que domina a história do Ocidente até hoje, e foi reelaborada pelo Oriente, a Verroa, que estudou Aristóteles, mas tem também os indianos, os chineses, a filosofia Vedanta, o Paschinade, enfim, onde se bebeu, onde se construiu essa ideia de razão, que não é só ocidental, é a ideia de razão. Então veja bem, chegamos nisso, tivemos embates entre liberdade e poder, a grande luta do pensamento, da disputa que eu acho que eu vejo presente ainda no mundo, e ela é cotidiana, é uma disputa entre liberdade e poder. De que lado desse batalhão as pessoas se colocam? Professor, advogado, Luciano Portilho. Fechamos aí com a questão da efervescência do que nós chamamos assim, popularmente, da falta da razão, né? Vivemos um momento onde a razão está atuando mais, menos. Como é que é isso? Como é que o senhor colocaria esse momento em que os movimentos, sobretudo, esses grandes fatos que têm acontecido, têm nos levado até, como cidadão comum, como eh, pai, estudante,
Que momento é esse que estamos vivendo? A razão está deixando de Ó, ser elucidada, de ser vivenciada? Perdemos a razão? se perdermos, nós vamos encontrar. A razão é algo que está aí entre perdas e ganhos e achados, escondidos. A razão, ela é sensível. Eu falava antes, e quero cumprimentar aqui a audiência e os mineiros do Vale do Aço, de Patinga, da TV Caravelas, que nos ouvem nesse instante, aqui da TV Carangola, a saudação que eu já fiz ao Celso Fidelis, as outras conexões que nesse instante nos assistem. Vale do Aço, Ipatinga, a segunda região metropolitana do estado de Minas Gerais. Existe a região metropolitana de Belo Horizonte, e esse importante espaço que é a região metropolitana do Vale do Aço. Perfeitamente. Mas voltando à questão da razão, no bloco, na parte anterior, eu falava que é uma disputa entre liberdade e poder, a, a história da razão. Ou a história do pensamento é uma disputa entre liberdade e poder. A razão, e essa que você me pergunta, né, e me coloca como possibilidade aqui de avaliar, de deixar algo de meu aqui, nessa disputa entre liberdade e poder, a razão está perdida? Não, eu acho que ela se acha e se perde, né, nesse embate, melhor do que. Nesse embate da liberdade e do poder, construindo a ideia de razão na tradição ocidental. E que vem da tradição oriental também, da Índia, da China, eu já mencionei aqui, tribos indígenas fascinantes que produziram racionalmente, né? Se for ver a cultura asteca, né? Se formos ver no Peru, Machu Picchu, tudo que se construiu do ponto de vista de geometria, né? De matemática, de compreensão do universo, do cosmos, disso tudo, isso tudo é razão. É razão. E a política, a comunidade, ali todo isso se teceu em comunidade pelo meio da política. Pois bem, nesse embate entre liberdade e poder, você diz hoje o momento que o país vive, a razão está perdida? Não, a razão ela está aí, mas parece que ela está embaralhada, num cipó, num montão de questões de pessoas tentando fazer narrativas. A palavra narrativas deriva também de razão, né? De narrar, razoar, enfim, tudo isso faz parte da ideia de razão. Então, o que se narra é o que se conta, o que se conta é o que se pensa, é o que se racionaliza. Então, se nós pudermos responder, ou se eu posso responder a você, a vocês, as pessoas que nos ouvem aqui, de que a ideia de razão não está perdida, né? Veja bem, a razão não está perdida. Há um verso bonito, salvo engano, é, é, veja bem, a razão não está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, isso é Raul Seixas, Uhum. né? Então a razão não está perdida, não. Eu acho que é preciso alinhar, é preciso conversar, é preciso fazer uma concertação com C, essa palavra consertar. Eu gosto disso. Gosto de consertar. Se for necessário consertar com essa, a gente precisa consertar muito as instituições, inclusive os pensamentos da razão equivocados que se colocaram nos últimos tempos, que levaram o nosso país a esse momento realmente aflitivo, esse momento delicado, difícil, né, sofrido para a maioria do povo brasileiro, para a grande maioria do povo brasileiro, né, para os pais você coloca muito bem, para as famílias, o modo de lidar, de comunicar, de como se relacionar com o outro, se colocar diante do outro, como emitir a sua própria opinião, né? Enfim, estabelecer o seu espaço pessoal único e individualizado inteiro, né? De pensar que é a sua razão e pensar em comunidade, essa razão comunitária, essa forma, né, melhor de se construir a ideia de razão, sem abrir mão, não há dúvida, da individualidade, né, do que se produz consciente e inconscientemente. Veja bem, momento brasileiro, acho que precisamos realinhar. Precisamos pensar, por exemplo, se de fato nós vamos seguir essa tradição da filosofia ocidental do embate entre liberdade e poder, de que lado que nós vamos estar? Da liberdade, existe aí o Batalhão da Liberdade, a França,
na Revolução Francesa, um expoente, não foi só a França, de dizer, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Razão, Inclusive, é o lema da nossa, a- um dos lemas, né, que proporcionou em Minas Gerais a a Inconfidência Mineira, Inconfidência Mineira. inspirou a É, Inconfidência Mineira, não há dúvida ali, a inspiração toda francesa, dos autores ali fundamentais, do Rousseau, né, do Locke e de todo, do Rousseau, do Locke, de todo mundo que pensou, imaginou ali, que construiu também coletivamente aquela ideia que levou a Revolução Francesa, a Carta de Direitos Humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que derivou dali a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. E que Minas Gerais também, na Inconfidência Mineira, bebendo desses saberes, ou conhecendo desses saberes da França, e que são transversais, vieram de outros lugares do mundo, também houve essa tentativa generosa, a marca do nosso Estado, né? Tancredo dizia, sempre marcou disso, o outro nome de Minas é a liberdade. Há algo mais racional do que isso? tanto é que a Praça do Sede hoje tem, mas ainda a Praça da É a Liberdade Praça da Liberdade, é um centro, um circuito cultural Praça da Liberdade, que se chama hoje. é onde foi sede do governo Sim, durante durante muito tempo, ainda é a sede do né? governo. O atual governador despacha de lá, Também. houve a tentativa de virar um museu, mas enfim, Uhum. ainda despachos e Como solenidades isso está tão forte na consciência do mineiro e, e de toda a sua história, né? O legado, o lema, o né? legado, mas esse legado é uma transmissão que vem de outras pessoas. Wesley, meu amigo, querido, meu caro, é, parceiro de tanta luta, de tanta coisa. Esse legado, a gente tem que nós temos que transmiti-lo. Eu recebi, você recebeu legados, e esse processo é um processo permanente de Uhum. transmissão. Então, eu insisto, a Revolução Francesa, os ideais que levaram à Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá, a nossa Inconfidência Mineira, são questões que foram pautadas nessa ideia de razão. Volta à sua pergunta original, o Brasil de hoje, por que que existe? Recentemente, um grande intelectual brasileiro, que eu respeito, né, muito, leio ele há algum tempo, né, nas suas obras, aliás, li todas as suas obras, que é o Eduardo Janete da Fonseca, ele vem tratando e discutindo essa coisa da identidade. Quem eu sou? O quem eu sou, Darcy perguntava isso sobre Uhum. ele, Darcy Ribeiro. Sim. O Brasil perguntou isso durante muito tempo. O que eu sou? Para onde nós vamos? O que eu quero ser? Janete hoje trazendo essa tradição, né, nossa, de juntar razão, essa razão europeia, ocidental, fincada em métodos e marcos muito firmes, muito claros, que construiu essa tradição europeia clássica, com a mistura tropical, porque nós somos um país tropical, né, uma república tropical, uma democracia mestiça, diferente. Aí eu junto Darcy com Eduardo Janete, com Caetano Veloso. O Janete já coloca isso dizendo o seguinte: olha, como que a gente, esse nosso sentir, essa nossa forma de agir, de ser amável, de ser simpático, de tocar as pessoas, de brincar, né? Um pouco da coisa do vira-lata que o Nelson Rodrigues falava, como que a gente não pode, a gente deve perder ou não perder isso para nos tornarmos disciplinados, metódicos, racionais, né? Civilizados. Essa é a palavra, civilização, né? Entre liberdade e poder, a gente pode construir civilização e barbárie. Fica-se hoje com a ideia de que a civilização está posta em países do hemisfério norte e que o hemisfério sul, e de fato, com a desigualdade enorme que existe, desigualdade social, né, há essa diferença. Mas nós somos uma civilização que pode construir racionalmente, segundo Janete, segundo Darcy Ribeiro, segundo Victor Nunes Leal. Pensa o Victor Nunes Leal, um carangolense, talvez o maior dos carangolenses,
o que ele representou para o direito, para a política nacional. Esse carangolense de Alvorada, que estudou, se formou aqui no ginásio carangolense. Então, a tradição que vem de antes, de Joaquim Nabuco, né, passa, né, por Gilberto Freire, passa pelo Sérgio Buarque de Holanda, pelo Vitor Nunes Leal, com seu coronelismo inchado de voto, todo mundo construindo, além do coronelismo inchado de voto, ele tem textos magníficos e fascinantes Uhum. sobre as questões nacionais. Ministro do Supremo Tribunal Federal, dá nome à Chefe da biblioteca Casa do Civil, né? chefe da Casa Civil do governo Juscelino Kubitschek. Então, veja bem, voltando, juntando tudo isso, tentam hoje, malandramente, me permitam, ou pragmaticamente, dizer que não há espaço para a razão. E a razão, ela tem sido construída, a razão nacional brasileira, né? Essa coisa nossa, distante do estrangeiro, uma coisa nossa que o Janete está puxando muito, o Darcy puxou isso, o Vitor Nunes Leal fazia isso com muito vigor, com muita intensidade, os modernistas, né? O Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, todo mundo fez isso em 1922, Monteiro Lobato fez isso, se a gente for buscar, os nossos mineiros do Clube da Esquina, Milton, Loborde, Beto Guedes, enfim, todo mundo na música, na poesia, na tradição do pensamento, né, forjou essa brasilidade. E que não é só mineira, não é só nacional, nós vamos buscar em Pernambuco, com as referências, Gilberto Freire, já mencionei ele aqui, o próprio Joaquim Nabuco. Vamos ao Rio Grande do Sul, com gente fascinante que produz, ao Ceará, ao Nordeste brasileiro, à Amazônia, né, o Centro-Oeste, hoje pujante. Há pensamento nacional. Então, a sua pergunta, a razão. O que está acontecendo no país hoje? Vou tentar explicar aqui brevemente. Citei o Janete pensando nisso, é porque a gente precisa dizer o que sou. O Darcy perguntava, quem eu sou, o que sou. A gente precisa perguntar que país nós queremos. Que país a gente quer? Qual país que a gente quer? Ao responder isso, talvez fique melhor ao responder cada um individualmente isso, que país que a gente quer, né? Estão fazendo uma campanha aí numa emissora de televisão, né? Ah, é? É que tem um recado, né? Que país. Então, eu prefiro dizer, o que queremos ser? Aham. Eu não me... O que queremos ser? O que queremos ser? O Janete talvez coloca isso. O que queremos ser como país? Como pátria? Eu falei de pátria aqui Uhum. no bloco anterior, né? O que de nacionalidade? Vamos juntar essa razão, esse método europeu, juntar Descartes e tudo, mas juntar com o nosso jeito amável, afável, essa cultura mestiça, o Darcy chamava de socialismo moreno, isso, né? Essa coisa da mistura de raça, de tradições religiosas, né? Do candomblé, da Igreja Católica, né? Das tradições evangélicas, enfim. Tudo isso, das tradições das religiões de matrizes africanas, dessa nossa mestiçagem, disso tudo e juntar isso com a política e com a economia para podermos darmos sentido a construir essa ideia do que país a gente imagina, o que podemos construir, para onde vamos. Acho que assim a gente consegue racionalmente e com tolerância, com muita democracia, com muita liberdade, com muito vigor, respeito à diversidade, respeito ao direito, respeito a valores religiosos ou valores morais ou valores e princípios que fundam uma sociedade, uma pátria, que são questões centrais de cimento, basilares disso tudo. Com isso, a gente pode apontar esse caminho que está em construção, que está sendo feito. Eu estou cheio de esperança de ver. Eu não acho, te respondendo, que nós vivemos um momento muito difícil, onde as razões se perderam em essas razões, vou dizer assim, sem tratá-las academicamente. Vou dizer assim. Mas outras razões estão sendo construídas e reconstruídas permanentemente. Isso é quântico, isso é ciência quântica, isso é física quântica, isso é direito quântico, isso é espiritualidade, isso é mística. Eu mencionei o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, talvez o maior filósofo mineiro, trabalhou no ISE, tem um livro
tradição e mística na filosofia ocidental, que ele trata de mística e política maravilhosamente, né? Mineiro, Padre Henrique Cláudio Lima Vaz, eu tive a felicidade de assistir, de conhecê-lo pessoalmente, alguns dos seus cursos. Então, a razão, a ordem e progresso, que é o lema da nossa bandeira, que é um lema positivista, racional, do Conte, talvez o lema original do positivismo, que Darcy e Marechal Rondon defendiam, era amor, pelo amor em princípio, ordem e progresso. O Darcy tentou passar um projeto desse no Senado Federal para modificar o nome da bandeira. Amor, ordem e progresso. Era o credo do Rondon, esse outro grande brasileiro que trabalhou com os índios, que criou, junto com Darcy Afunay, o Parque do Xingu, que foi um desbravador, enfim. Eu acho que é tempo da gente pensar novamente ou permanentemente, voltar a 85, a 87, as nossas ideias e ideais, e imaginar esse mundo tropical, esse país tropical inserido na América Latina, o único que fala a língua portuguesa, no meio disso tudo, essa maravilha que a gente tem de país, e pensar no meio disso tudo da jabuticaba, da manga, da goiaba, enfim, do pensamento racional, do rigor do trabalho, da raça brasileira, da graça brasileira, né, do humor brasileiro. Pensar esse país. Acho que aí a gente vai encontrar razão e vamos ter tempos e dias melhores. Luciano, Enquanto eu falo um pouquinho e me perfeito. permitam, muito emocionado e satisfeito de estar aqui conversando com um velho camarada, velho amigo. Perfeito. Quando eu coloquei que nós, nesse período, né, e eu me incluo nisso, nós participamos ativamente dessas transformações, mas, contudo, não perdemos a razão, e foi a pergunta que eu coloquei para você, como anda a razão? O que eu penso é que os avanços e os debates e os embates se davam muito no âmbito do pensamento, do respeito à interlocução, e isso parece, a meu ver, e aí o telespectador pode avaliar junto comigo, que nós estamos perdendo um pouco disso. Perdeu-se um pouco o respeito pelas ideias, ou de repente estamos avançando nesse aspecto. Mas os embates que nos levam a respeito de A ou B, de siglas ou de pensamentos, estamos caminhando muito numa linha de confronto. Acho que a razão, nesse ponto de vista, se perdeu um pouco. Agora, a história vai contando ou recontando. Eu estou preocupado com o momento que a França está vivendo, porque a França sempre ditou para nós um modelo muito... exportou a ideia do pensamento, proporcionou na América do Norte a independência. Nós aqui não conseguimos o mesmo êxito, né, por outra situação, né, mas nasceu-se com a Inconfidência Mineira o grande sonho, né, de ser o país que nós estamos trabalhando para que ele possa vir a ser, ou se algum dia nós pudermos de fato ter, né, essa ordem como princípio, progresso, porque o momento é de desordem em todos os aspectos. E parece que a desordem não está suscitando esse equilíbrio entre as ideias. Quando nós ouvimos falar hoje no Congresso a respeito de um tema, a coisa é bem extremada. Na Câmara, né? Então, assim, quero crer que, de fato, a razão está sendo elucidada, que o campo das ideias não está perdendo espaço para os embates. E aí eu estou preocupado, sobretudo, com o momento dessas eleições e do desfecho que nós vamos ter, dado o momento que nós estamos vivendo entre candidaturas e se elas caracterizam ou não caracterizam, como é que é o respaldo da lei, né, do que se está estabelecido para quem vai concorrer ou não vai concorrer, e a própria população diante de tudo isso. Advogado? Pois não. Professor, nós realmente temos aí um debate longo, né, de pensamentos a respeito dessas questões, mas eu queria ouvir você falar sobre isso aí para a gente poder fechar.
Você colocou muito bem, eu voto nessa disputa entre liberdade e poder, né? Há exageros de ambas as partes. Há que se fazer essa escolha, né, na intuição, na razão sensível, para a gente encontrar o caminho que possa mediar esses conflitos, essa tragédia que o país vive hoje, né, visceral, de um confronto, de ideias, de opositores, que se colocam como inimigos, não conseguem se sentar a despeito das suas diferenças é, partidárias, pessoais, para conversar, Só, pois não? só um ponto, que a partir de próprias lideranças, a gente percebe que parece que cessa-se o embate no campo das ideias, e que se a coisa não correr nessa linha, parte-se até para o desfecho. Eu temo muito, É, eu temo muito numa desagregação nacional, isso eu tenho formulado, escrito alguma coisa, em breve estarei publicando sobre isso, e conversando, dialogando sempre com alunos, ex-alunos, com pessoas mais velhas que eu sempre ouvi, com pessoas boas que eu tenho tido oportunidade de a leitura, o estudo metódico meu também. Estou muito preocupado com esse momento, digamos assim, de fervura do caldeirão, né, nacional. Isso não começou agora. Na verdade, isso começou em 2012. Isso dá tempo para a gente conversar muito no outro momento. Eu marco o início disso, o final de 2012. Termina a eleição municipal de 2012, o país começa se perceber conflagrado. Houve uma crise na Argentina em 2012, quase houve uma ruptura, né? As pessoas começaram a ir para a rua em dezembro, novembro, em dezembro de 2012, nós tivemos quase aqui no país o começo daquilo que foi chamado de argentinização naquele tempo, no 2012. E doravante, 2012, com resultado, né, vitorioso em São Paulo, Partido dos Trabalhadores, em Belo Horizonte, vitoriosa a candidatura do PSB, em Porto Alegre, uma outra candidatura, o Rio de Janeiro também fez a sua escolha para prefeito, cidades fizeram, e ali, né, no início do primeiro governo de Dilma Rousseff, já havia uma radicalização, né, a descoberta, o começo, né, daquilo que, depois da ação penal 470, chamada de mensalão, começou-se a intuir de questões que viriam a ser. Atravessamos o 2012, o 2013 foi um ano muito difícil, né, sob todos os aspectos. Veio mas junho, que dá saudade até hoje. veio junho de 2013, as jornadas de junho de A coisa 2013, foi só. elas precisam ser bem contadas, bem reformuladas. Então, eu estou pegando 2012, podemos pegar para marcar. O dezembro de 2012, eu, à época, usando essas coisas da tecnologia, do Twitter, eu disse: quem vai fazer conciliação nacional em dezembro de 2012? Estava aqui em Carangola, por acaso, e aqui pensei, aqui fiz um pequeno arrazoado, um escrito, dizendo o seguinte: quem fa- poderá fazer essa conciliação nacional? E veja bem, veio o 2013 com todas as questões eh, que foram ali colocadas, aquela profusão de ideias, de reclames, também reclame a propaganda, né? Me lembro aqui da Casa Bebé, não faz reclame, reclame a propaganda de reclames, de reivindicações e de propagandas também, que muitos desses movimentos fizeram. Semearam essas ideias, semearam discórdia, semearam enfrentamentos nacionais. Veja bem, aí movimentos como o MBL, que surgem dali, né, e que se aproveitam desse instante, né, difícil do povo brasileiro a partir de 2012, ao mesmo tempo que tem muita coisa generosa, fascinante do junho de 2013, né, que vem, né, da passagem, do passe livre, de outros tantos encantamentos, propostas, da diversidade, né, contra o racismo, da transparência absoluta, essa palavra transparência, que significa republicanismo. A gente precisa refundar a República e começa em 2013 essa tentativa, também ao outro lado ali, que quis radicalizar. E chegamos a 2014, numa eleição fraticida, num ano difícil, onde também começam a surgir na mídia, nos grandes conglomerados de mídia, os grandes quatro jornalões, as quatro, cinco famílias que mandam na mídia nacional, compraram essa ideia da denominada Operação Lava Jato,
que se inicia e com mais rigor, se inicia ali rigorosamente, toma como grande sentido nacional. Como grande sentido, é uma causa nacional para grande parte dos setores. E, de fato, ela foi muito importante, e é importante, não há dúvida. Há críticas aqui como jurista, como advogado, como cidadão, como político a fazer em algum outro momento, mas a Lava Jato é uma clivagem essencial na história recente política do Brasil, em 2014. Prosseguimos em 2015 com tudo isso, 2016, um ano também muito difícil, um ano de eleição municipal novamente, que se conflagram as forças, se colocam. E nisso o Brasil está no mundo, né? Desde 2012 a gente tem que ver as circunstâncias também internacionais de tudo isso que veio, né? O 2012 foi ano de primavera árabe, o 2013 aqui no Brasil, né? Nós tivemos a reeleição do Obama em 2012. Tivemos a eleição recente do presidente norte-americano, do Donald Trump. Na França, né, a transição dos socialistas, do Hollande para o Emmanuel Macron, né, que você fez a referência à França. No mundo surgindo líderes. A própria Argentina de 2012, de certa parte se pacificou pós, né, É, Cristina Kirchner, Kirchner, com o presidente Macri, com a eleição ou com a escolha, né, no conclave do Bergoglio, do Papa Francisco, essa figura central. Então, tudo isso aconteceu nesse período, 2012, 2018. Hoje, 28, é, 27, 28 de julho de 2018. Essa alegria de estar aqui podendo compartilhar isso. Então, veja tudo, nesse cenário internacional, o país, aos frangalhos, com muita dificuldade, com muito sofrimento, ainda resiste, espera e aguarda. Desde esse período que eu marquei, o 2012, dezembro de 2012, para mim, essa é uma questão muito, aguarda essa eleição de 7 de outubro de 2018. Nesse ano 18 de reconstruções, né, de recombinações, de alinhamentos, de rupturas com algumas coisas, de reconstrução, de voltar à ideia da união. Eu me lembro de uma frase lá, um mais um é sempre mais que dois, essa música do Beto Guedes, de um pequeno chaveiro lá, como militante estudantil no meu tempo, da União Estudantil Secundária Carangolense, a gente fez isso para gerar um pequeno dinheiro. Um mais um é sempre mais que dois. Então, nesse sentido, em conjunto, as pessoas, né, se reunindo, conversando em família, trocando ideias sobre valores, sobre princípios, sobre o que pode ser bom, o que pode não ser tão bom assim. Assim que eu acho que a gente vai encontrar o Brasil. Mas a eleição não resolve tudo, não. A eleição vai ser um caminho onde a gente pode dar um grande salto de fazer esse país fabuloso, esse país maravilhoso que muitos sonharam, que o Wesley, Luciano, Celso, milhões de brasileiros e brasileiras sonham cotidianamente. Esse olhar que eu vejo aqui na praça, vejo da minha cidade, de onde eu falei de coisas, mas não falar das coisas, então falar de mim. Sempre olhei daqui de Carangola, do meu lugar, do meu espaço, da rua onde eu nasci, na rua Santa Luzia. É, conheço isso aqui, rodei, e daqui, quando eu estou em Belo Horizonte, quando eu estou em algum lugar do mundo, numa capital europeia, em qualquer outro lugar, eu estou sempre aqui, porque é daqui que eu passei a enxergar as coisas, né? É até a mística, Santa Luzia, nossa padroeira, né? Dessa cidade asmedianeira, Vale do Aço vai conhecer, saber disso, que Santa Luzia esteja com eles, e que o que eu imagino é que a gente olhe melhor. Pensar é olhar, olhar é pensar. Esse olho, esse dado, até quem não tem essa capacidade da visão por deficiência visual, enxerga de outras maneiras. Olhar é intuição, é o sentimento, é coração e é, sobretudo, razão. Razão sensível, quântica, da gente perceber as coisas passando, partículas passando, tudo isso. Então, esse olhar de Carangola, eu lhe respondo e imagino, Hélio, com muita esperança de que o Brasil, com a eleição, a gente vai poder começar a reconstruir o tecido, a tessitura rompida. Temos nessa disputa da liberdade do poder, que eu marquei, que eu digo isso, grupos políticos, instituições
que estarão nesse processo de disputa, defendendo, obviamente, né, seus interesses, muitos deles interesses menores, interesses depravados, vou usar essa palavra, não confiáveis, interesses que estão contaminados por questões que o mundo civilizado do século XXI, do ano 18, pensa ao contrário. Os valores civilizatórios, como sustentabilidade, que não é só uma questão de meio ambiente, de cuidar da terra, é muito mais, é a questão econômica, é a questão da educação, que é a questão central, do meio ambiente, da ciência e tecnologia, tudo está aqui hoje na internet, rápido, que a gente pode se ligar, se comunicar. O país, o Brasil, está nisso, pode ser um player, um jogador, né, um líder fundamental junto com a China. Olha o que a China fez com a Rússia, né? Com a África do Sul, com essas outras alianças que podem ser feitas, retomar a sua política externa com os Estados Unidos de uma maneira altaneira, com os seus vizinhos da América Latina, o sonho do Bolívar e do Montoro. Não preciso falar só do Bolívar. Franco Montoro imaginou isso, a comunidade latino-americana de nações, colocou isso lá esculpido na nossa Constituição Federal. Então é isso, meu querido e amigo, jornalista, profissional competente, Wesley Nacari Ferreira. Eu peço desculpas se eu incorri no tempo e falei um pouco mais, mas o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ao olhar a matriz de Santa Luzia aqui nesse estúdio, olhar para a minha praça, olhar para o meu espaço, olhar para pessoas queridas como Celso, Fidelis, o som ao redor, né, a visão ao redor, tudo isso me toca e me traz. Eu penso o país, eu penso o mundo, mas penso ele a partir da regra e compasso que eu aprendi aqui nessa cidade. Muito obrigado, eu estou muito satisfeito de ter podido conversar aqui com vocês. Nós aqui agradecemos, Luciano, esperamos ter aqui outra oportunidade, né? Com certeza, muito ainda que se falar. Nós vamos também agradecendo ao nosso telespectador, motivo aí do programa, e sobretudo essa sala, né? Esse bate-papo, essa proposta, essa visão que precisa acontecer. Estamos aqui fazendo um pouco desse diálogo, que ele sirva de alguma forma para nós construirmos de uma maneira bem racional um futuro melhor, que é o que todos nós esperamos. Que bom. Meu grande abraço. Um abraço. Muito Obrigado você, obrigado, tá? Wesley. Tá bom. Prazer estar aqui com você. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado, Um Luciano. abraço. Até mais. Obrigado.